Pois é, Tito, eu acho que você podia diversificar hoje, trazer uma aguinha com gás e um cafezinho, né? Não é? O que é? Se te pede pra andar 1 milha, de 2. Não confie no assento da cadeira. Coloquem os celulares, as bíblias na mesinha de apoio. Coloque a tintura de cabelo do Tito. Ô, pastor. Tito, você comprou tinta pra cabelo? Você vai pintar o quê aí, Tito? Não comprei pra mim. Pintar os Paralamas do Sucesso? Você tem uma linda área doadora, Tito. Você podia fazer aquele negócio. Não, também sim. Os heróis da resistência. Aqui são os Paralamas do Sucesso. E aqui em cima são os heróis da Tem que resistência. cortar mais curtinho, né? Porque, Tá igual eu. Eu passo a máquina. Tem que pegar o exemplo do pastor, né? Discípulo, mesmo penteado. Claro que eu quero. Oxe. Nada, eu tô falando sério. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 1, verso 1. 1. Cafezinho também, né? Muito obrigado, irmão Tito. Você é uma benção de Deus. Se esfriar, me chama, eu vou buscar um café aqui. Ô, louco, Tito. É demais. Aqui nós vamos pegar... Então nós vamos começar um estudo sobre Gênesis. E vamos começar de Gênesis 1 e vamos até a Gênesis 50, né? Tem 50 capítulos, 50 capítulos o livro de Gênesis. E tem muita... Claro que a gente não vai ler os 50, porque tem coisas que a gente pode ir cortando, mas as principais histórias de Gênesis a gente pode estudar todas, desde a criação do mundo. Então vamos começar na criação do mundo e vai ser uma base de estudo exegético, porque eu vou lendo e explicando para que faça sentido para vocês. Tá? Não sei se vocês sabem, eu tenho um mestrado em bibliologia, e o meu mestrado eu fiz com toda a tradução da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. O hebraico e o aramaico todo e o grego todo. E na época eu participei de um grupo de tradução da Bíblia Galileia, é um grupo de Recife. Estava traduzindo a Bíblia. Então eu participei de um trabalho de pesquisa de tradução da Bíblia e o meu mestrado foi em cima disso. E desse mestrado gerou eu até podia lançar como um livro hoje em dia, né? Que eu tenho toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, explicada versículo por versículo. Meu trabalho foi esse. Eu expliquei. E não só explicado, tipo assim, tá lá. Não. Questões sociopolíticas, socioeconômicas, questões filosóficas, questões da doutrina, tenho toda ela explicadinha, toda ela. Diz se vocês quiserem, vai dar uns 116 capítulos, cada capítulo com umas 80 páginas, é bastante conteúdo. É um trabalho, na época o mestrado era 4 anos, hoje o mestrado é 2 anos. Na época era bem difícil fazer. Então, para mim é um lugar bem comum a Bíblia, tá bem comum para mim, só que eu não vou pegar essa parte mais chata, teórica, eu vou pegar a parte que eu acho que faz mais sentido pra gente. Então começamos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui já tem uma parte incrível, porque o verbo criou tá no singular e Deus está no plural, porque no hebraico é assim, Bereshit bara é criou, Elohim, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, At Shamaen Ve'et Haaretz. No princípio criou deuses, os céus e a terra. Porque Elohim é Deus no plural. No hebraico, o IM no final é o plural masculino. Então, pegar qualquer palavra no hebraico que for masculino, vai botar o plural, vai ficar im no final. Então aqui já buga a cabeça de muita gente, porque o verbo bará é criou. E Deus está no plural, então tá incongruente. Deveria ser criaram os deuses ou criou Deus. Poderia ser, no princípio criou Deus, Bereshit bara Eloah, Deus no singular. Mas não, então aqui já começa a mostrar a trindade de Deus, que para os judeus é muito difícil entender. Para os judeus entender que Deus é um e Deus é três é muito difícil. E aí começa a falar, e a terra era sem forma e vazia. E o termo sem forma... Ô Tito, se quiser desligar esse ar aqui. Tá quente. E o termo sem forma e vazia é inexistente materialmente, tá? Porque sem forma, entendam comigo, se eu pegar uma folha de papel, tem o formato de uma folha de papel. Se eu amassar essa folha de papel, tem o formato de uma folha de papel amassada. Eu não tiro a forma, eu só modifico a forma, não é? Então, esse termo sem forma e vazia significa que não tem estrutura física. Então, esses primeiros versos aqui de Gênesis 1, verso 1, 2 e 3, está falando exclusivamente do mundo espiritual.
Então a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quando a gente escuta a palavra treva e abismo na mesma frase, o que vocês imaginam? Inferno, abismo, trevas, não é? Então aqui, o autor sagrado, que é Moisés, escrevendo Gênesis no primeiro capítulo, ele está reportando o que houve antes da criação física. Antes de criar o planeta Terra e o universo, tinha um mundo espiritual. Tinha um mundo espiritual. Que nós vamos ver lá em Ezequiel, capítulo 28, quando fala que o querubim da guarda ungido estava no Éden de Deus. E o termo Éden, acho que eu já expliquei para vocês, é delícia. Deus não criou um jardim do Éden. A gente fala isso errado, né? Não tem um cemitério aqui que é jardim do Éden? Vocês vão ver na Bíblia que Deus criou um jardim no Éden. O Éden é um lugar e o jardim foi feito neste lugar. O Éden não é o nome do jardim. Quando eu falo jardim do Éden, eu estou dizendo que o nome desse jardim é Éden. É o jardim do Éden. Padaria da nona, né? É isso. Não, o Éden é um lugar chamado delícia na língua hebraica. E o jardim estava nesse lugar, que era o lugar perfeito, que era a criação que Deus olhou e viu que estava tudo muito bom. Então, você vê, só para não dar bug na cabeça de vocês, a maioria de nós somos cristãos populares, tá? O cristianismo popular é igual a receita que você tem de chá para dor de barriga, para garganta inflamada. Você não é médico, você não é cientista, não é químico, mas você tem uma receitinha que você aprendeu de alguma forma, nem lembra onde aprendeu. E tem um chá lá que é, né, antigamente tinha cachumba, botava folha de batata doce para puxar a inflamação, não tinha isso? Cortava, botava não sei o que, borra de café, as maluquices, né, de antigamente. Ninguém era médico, ninguém era nada, mas todo mundo tinha uma receitinha. E o cristianismo popular é a mesma coisa. A gente entende a Bíblia de uma forma que quando você esquadrinha ela na teologia, você fala assim, nossa, eu aprendi isso errado a vida inteira. Eu achei que esse negócio é errado. Coisa simples. Quantos pares de animais Noé colocou? Noé colocou na arca. Todo mundo fala um par de... um macho e uma fêmea, Não, foi 7 pares de animais puros e 1 par de animal impuro. Então, 14 animais puros, 7 machos, 7 fêmeas. Mas a gente sempre aprendeu que é 1 par de cada animal. Porque o cristianismo popular facilitou, simplificou, foi passado oralmente de pai para filho, historinhas na igreja, e pouca gente para e... Deixa eu conferir isso na Bíblia. Não, aqui diz 7. Por que a gente fala 1? Então a gente vai aprender isso nesse estudo, é muito legal. Depois... Não, eles iam oferecer... O princípio não era esse. O princípio é que depois que a arca parasse no Monte Ararat, eles teriam que fazer sacrifícios a Deus. E os holocaustos eram com animais. Aí se tivesse 1 par de cordeiro, eles iam matar o cordeiro para oferecer a Deus e já extinguir a raça. Ontem no Carlos Ribas Responde teve uma pergunta excelente, que foi se só sobrou Noé, os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as 3 noras e a mulher de Noé, então são 8 pessoas, de quem que Golias era descendente, se ele era um gigante? Porque Golias era um gigante. Ele tem que ser descendente de um desses 3, porque Noé não teve mais filhos. Então a raça humana depois do dilúvio só teve 3 patriarcas, Sem, Cam e Jafé. E eu vou falar sobre isso quando a gente chegar em Gênesis 8, no próximo estudo lá pra frente, pra vocês descobrirem quem que são esses... Olha que loucura, é tão bom. Não sei se vocês gostam disso. Eu lembro, você é aquela ansiosa que você fala, Camila, posso te contar um negócio, mas depois do culto? Acabou o culto. Não. Acabou o culto, Camila. Vamos lá então. Então, quando eu vejo na mesma frase, no verso 2, trevas e abismo, eu entendo que está falando do inferno. Então o autor de Gênesis, o escritor sagrado, né, de Gênesis, está falando que aqui é um extrato do mundo espiritual e logo nós vamos começar a entender o porquê que Deus criou o mundo físico. Mas antes de criar o mundo físico, tinha o mundo espiritual. Anjos, demônios, né? Anjos, e aí os demônios são os anjos que caíram, que se rebelaram, tá bom? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então disse Deus, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Tá? Tá tranquilo para vocês? Só que tem um detalhe, o sol só foi criado no 4º dia. E o sol é a luz que ilumina a terra. Então que luz é essa que no primeiro dia já tinha separação de dia e noite? Anjos e demônios. Ainda é espiritual.
Tá? Olha que loucura, né? A gente pode errar facilmente aqui. Não, mas trevas e dia, noite, dia e noite, tá certo. Não. Esse problema não está resolvido, porque o sol só vai ser criado no quarto dia. Então aqui ainda não tem sol na Terra. Então está falando de mundo espiritual. Verso 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez um firmamento e a separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E assim aconteceu. Deus chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Ainda não tem terra, não tem nada. Está tendo um vapor, moléculas, não é? Eu digo que o haja luz é o Big Bang, que a ciência acredita que é o início do universo. Moléculas super quentes, gases ultramassivos, né, ultra densos, com uma temperatura muito grande, formando o universo. O que a ciência acredita da formação do universo está descrito aqui em Gênesis, sem nenhum conflito. O problema é que a ciência falava que 16 bilhões de anos foi o início do universo. Aí criaram o telescópio espacial James Webb, foi lançado no dia 25 de dezembro de 2024, e ele tinha capacidade, por uma série de sensores, de apontar as câmeras dele para a direção de onde supunha-se que era o início do universo, 16 bilhões de anos atrás. Você sabe que a luz ela viaja no espaço, no vácuo, a 300 mil quilômetros por segundo. Então, se você aponta para uma direção, você está voltando no passado. Porque a luz está vindo de lá para cá. Você está apontando a lente da câmera para lá, você está voltando no passado. Você está vendo o passado. E eles fizeram isso. E o que eles imaginavam encontrar? Isso aqui. Poeira cósmica, gases de alta densidade, muita pressão, muito calor e muito movimento, para que as moléculas fundissem-se umas às outras, ia ter uma reação atômica, ia criando as nebulosas iam se juntando, iam criando planetas ou asteroides, enfim, galáxias. Então, eles pensaram, quando a gente apontar o James Webb para lá, a gente vai ver nebulosas, a gente vai ver nada formado. E o que a NASA viu? Aglomerados de galáxias massivas. Ou seja, lá no início, 16 bilhões de anos-luz atrás, tem mais galáxias bem formadas do que tem ao nosso redor. Aí acabou por terra a teoria de que o universo tem essa idade, mas daí eu tenho uma outra teoria que um dia, se vocês tiverem interesse, eu conto, porque a Terra já foi feita velha. A Terra não foi feita jovem, bebê, a Terra foi feita velha. Porque quando Deus criou a Terra já tinha capacidade de produzir árvore e fruto. Então Deus criou árvores maduras produzindo, em idade de produzir frutos. Deus não colocou uma terra que não tinha frutos, senão o homem morreria de fome. Então a terra já foi feita, mesmo que ela era nova em criação, velha em idade. Então o universo todo foi feito velho. Não velho, mas pronto. Pronto. Adão não foi feito homem adulto? Adão não foi feito um bebezinho de barro. Então Deus criou o universo pronto, funcional, competitivo. Elétrons e nêutrons competindo entre eles. E os prótons no meio lutando. Então, Deus criou dessa forma inteligente. Inclusive, o Dr. Marcos Eberlin, ele chama isso de design inteligente. Deus criou com o seu design inteligente. E aí, esse verso 7, Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas em cima do firmamento. Está falando o quê? Universo e terra. E a mistura disso chamou de céu. O que é o céu para nós? Atmosfera, troposfera, ionosfera, mesosfera. Esse é o firmamento, é o céu. São as camadas de gases que protegem a Terra. E se vocês estudarem um pouquinho disso, tá, de química, vocês vão ver que a Terra é o único planeta do sistema conhecido, independente do solar ou de outros próximos, que tem capacidade de ter vida. Isso, cientistas ateus dizem isso. Cientistas ateus, eles dizem, tem alguma coisa com a gente, porque não é possível. Se a Terra tivesse não sei quantos quilômetros mais distante do Sol, ela seria fria, não teria vida. Se estivesse um pouco mais perto, seria tão quente, não evaporaria a água, não teria vida. A gente está no lugar exato que proporciona vida. A nossa atmosfera tem os gases nobres exatos. Nós temos 18% de oxigênio, o resto é hidrogênio. A gente respira hidrogênio. Só que o nosso corpo não absorve hidrogênio, descarta. A gente só segura o oxigênio. Quer dizer, olha que loucura, um sistema respiratório que descarta gases em abundância na atmosfera. Perfeito. Depois, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. De Júpiter para os próximos planetas tem um cinturão de asteroides gigantescos que impedem que astros do universo, pedras, cometas, batam na Terra. É como se fosse uma proteção de pedra, um cinturão de asteroides em volta da Terra, protegendo a gente.
Os planetas que estão mais distantes do Sol são gigantes gasosos, que a atmosfera deles, a gravidade deles, puxa todos os astros celestes para eles. Então, se está vindo um asteroide que vai vir em direção de rota de colisão com a Terra, a gravidade de Saturno é tão grande que puxa lá. Posso estar falando uma besteira, não seja Saturno, seja outro deles. Mas eu sei que isso acontece, porque Deus pensou até nisso. Vai ter uma pedra flutuando no espaço que vai cair e vai matar minha criação. E eu não quero que isso aconteça. Deixa eu botar esse planeta aqui, que a gravidade dele é tão forte que se vier uma pedra, a gravidade puxa. É tipo uma piscina que o ralo foi aberto e está fazendo um redemoinho, e você soltou um barquinho aqui, e o barquinho vai sendo puxado para esse redemoinho. É mais ou menos isso. Uma força centrípeda é que joga, centrífuga é que puxa, é isso? Quem é bom disso? Tu é boa nisso, eu sabia que você era. Verso 8, Deus chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Então até o segundo dia nós estamos falando de criação das partes moles do sistema. Verso 9, Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça porção seca. Vocês sabem que geologicamente isso está correto? Antes dos continentes serem separados, havia um único continente e uma única porção de água. Era um único oceano e uma terra chamada Pangeia. Só que isso foi mapeado milhares de anos depois de que Gênesis foi escrito. A minha pergunta é, como é que um hebreu, fugitivo do Egito, estou falando de Moisés, escrevendo em velino, velino era o couro do carneiro esticado para secar, e tinta feita com ferro do sangue do carneiro e alguns minerais triturados. Como é que um hebreu fugitivo ia escrever uma coisa que a geologia, na máxima capacidade científica, descobriu milhares de anos depois, se não for a revelação perfeita de Deus? Olha o que diz o texto. Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, verso 11, que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. É aqui que eu estou falando. A terra era jovem, mas Deus criou a terra adulta, produtiva, competitiva, pronta para a existência. Por isso que os ateus, eles, e principalmente os geólogos, eles dizem, não, mas vocês dizem que a Terra tem 6 mil anos. Tem uma teoria que diz que a Terra tem 6 mil anos, por causa da idade bíblica. Eu não acredito nessa teoria. Tem uma outra teoria que a Terra tem 200 mil anos, provável. Eu não acredito que são milhões. Mas enfim. E aí eles falam, mas é geologicamente impossível, porque tem essa pedra aqui. Nós sabemos que pela pressão, esse tipo de mineral só poderia existir com milhões de anos. Então, se a Terra tem 6 mil anos, esse mineral não existiria. O diamante, por exemplo, não existiria. Mas qual que é a resposta? É que Deus fez a terra pronta. Então, quando Deus fez a terra, Deus também fez os diamantes, as pedras, enfim. Tá? Então é isso. Mas isso é uma questão de fé. A gente não pode obrigar nenhum cientista a acreditar nisso. Verso 12. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Agora vai vir o sol. E disse Deus, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, para as estações, para dias e para anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros. O maior para governar o dia, está falando do sol. E o menor para governar a noite. E também fez as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então o sol, a lua e o universo foi criado no quarto dia. Por que e o universo? As estrelas no céu. O que são as estrelas que a gente vê? São as galáxias. Quando a gente olha a olho nu, a gente vê a curva da Via Láctea. A Via Láctea é uma espiral, é uma galáxia em espiral, e a Terra está na ponta extrema da galáxia. Então a gente consegue ver a curva da Via Láctea. Se a Terra estivesse perto do centro da galáxia, provavelmente o nosso céu seria com várias camadas, né? Como a gente está só na ponta dessa espiral, a gente está aqui na pontinha, então a gente vê só a curva. Por isso que é Via Láctea, que é a estrada do leite, porque eles acreditavam que era uma estrada no céu. Provavelmente alguma divindade, enfim. Então Deus criou o sol, a lua e o universo
observável, vou chamar de universo observável para que os cientistas, os astrônomos, antigos astrólogos, né? Porque hoje o astrólogo é o que vê a sorte. Mas se você for pegar o nome, astrologos é aquele que dá nome aos astros. Eram os estudiosos das estrelas, que tinham o direito de dar nome à estrela que eles descobriam, eram chamados de astrólogos. E os astrônomos, astronômio, eles catalogavam os nomes que os astrólogos davam. Astronomium. Qual foi o nome que o astrólogo encontrou? Então, o astrologos é o que estuda a estrela e o astronomium é o que coloca os nomes no cadastro para que os outros soubessem. Então, era a mesma profissão com dois profissionais. Hoje, o astrônomo é o que estuda as estrelas e o astrólogo é o que liga já. É o que fala, o Sol, Urano está sob Netuno, eu não sei, eu não acredito em... Sua cor é preta. Entendeu? Capricórnio. Então, para não arranjar treta com os astrônomos, eu vou dizer que Deus criou no quarto dia o universo observável. Que a gente consegue observar com lunetas, com telescópios e etc. Mas talvez Deus tenha criado universos mais distantes antes. Eu não vou entrar nessa seara, porque é um assunto realmente que causa muita discussão. E disse Deus, verso 20, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos. Eu acho que nos oceanos tem mais seres vivos do que nas porções de terra. Porque se você olhar para o planeta, vocês já viram um globo, tá? E aí eu já vou tirar a dúvida de muita gente, a Terra não é plana, tá? Eratosthenes já descobriu isso 200 anos antes de Cristo, né? Com uma matemática tão simples, né? Medindo o ângulo da Terra, né? Fatiando a Terra. Sabendo o raio, você consegue fazer essa conta? Seja bem-vinda, meu amor. Tá tudo certo. Eu tinha que te buscar e eu esqueci, ou você viria? Não, porque eu te avisei. Eu não consigo lembrar. Não, eu ia ter caminhando. Tá bom, então eu tô bem. E... Não vou. E a Terra é um globo, né? É um geóide, né? Redonda, ela é um globo, um geóide. E se você olhar a Terra do lado do Oceano Pacífico, você só vê uma bola azul mesmo, só tem água. Tem ilhas tão pequenas, tipo a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, tão pequena que você não vê. A parte de terra que a gente vê é do lado de cá, onde tem as Américas, onde tem a Ásia, a África e a Oceania. Então, com certeza, tem mais porções de água no planeta do que de terra. Né? Vou dizer águas habitáveis, né? Então, com certeza, existem mais animais marítimos do que animais terrestres. A Alanza, ela é doutora ou mestra em biologia marítima. A Chiara, não era isso? Ela é bióloga, né? A Alanza seria a pessoa ideal nesse estudo para dizer pra gente, é isso mesmo. E eu sairia, entendeu? Eu ia falar, foi Deus quem me revelou. Porque eu não estudo biologia, mas eu tô fazendo uma matemática, tá entendendo? Quantos peixes tem? Formas, modelos, marcas, raças, categorias. Estão catalogando peixes novos agora, não é? Então é isso, tá? Que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse Deus que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E verso 26, e disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Aqui é muito importante. Deus criou o homem e a mulher e Deus deu uma ordem. Qual é a ordem que Deus deu para o homem e para a mulher? Sejam fecundos, então não eram estéreis, multipliquem-se ou tenham filhos e mais filhos e encham a terra, ou seja, saiam do Éden.
espalhem-se, encham a terra. Para quê? Para sujeitá-la, para ter domínio. Aqui está o primeiro grande erro do cristianismo popular e da interpretação popular das Sagradas Escrituras. Eu vou chegar nele. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dêem semente, isso servirá de alimento para vocês. Ou seja, num primeiro momento, o homem era coletor, vegano frugífero. Ele tinha que colher os frutos que ele ia comer. Ele não plantava, não era agricultor, não existia agricultura, não caçava porque ele não comia carne, então ele vivia de fruta. Por quê? Por que Deus não disse assim, ó, pode comer carne, como hoje a gente come? Porque como os animais tinham sido criados há pouco tempo antes do homem, os animais estavam em processo de multiplicação ainda. Aí se o homem vai lá e mata um boi e fala, nossa, não acredito, é bom demais esse negócio aqui. Aí ele fala, vou comer mais um só. É tipo quando a mãe traz uma bandeja de biscoito para a criança come um biscoito e fala, nossa, que biscoito, mano, vou comer mais um. O Mateus fez isso uma vez, não fez? Lembra quando você era criança ou já era velho? O que era? Eram umas pastilhas que nós ganhamos. Umas pastilhazinhas nós ganhamos de chocolate. 70 pastilhinhas. A gente ganhou umas pastilhas de chocolate. Ele comeu uma, ele falou assim, nossa, é bom demais. Eu vou comer só mais uma. Aí comeu outra. Aí comeu mais uma. Aí quando a gente viu, tinha extinguido a espécie. Entrou em extinção. Então Deus, sabe a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é tão grande que Deus falou, se eu libero o homem para comer carne agora, ele vai comer tudo. Se tem gente hoje que come tatu em porta de cemitério. Tatu que come defunto. Come defunto. Mas é o do rabo mole só. Pera aí, essa informação é importante. Pra ficar na internet essa. O tatu do rabo mole come defunto. Se for o tatu do rabo duro, tá tranquilo. Dá cadeia isso aí, Giovanni. Então o homem tinha que comer frutos. E para todos os animais da terra, verso 30, todas as aves do céu e todos os animais rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. Ou seja, nem os animais daquela época eram carnívoros. Agora imagina o leão, Comendo alface. o leão vegano. O leão vegano e um novilho pequeno, que também, obviamente, já é vegetariano, vegano, a gente chama de herbívoro. O que parece um leão herbívoro pastando junto com um cordeiro herbívoro? Vocês lembram da Bíblia? O que parece essa cena? A paz reinou. Novo céu e nova terra, onde o leão pastará com o novilho, onde a criança colocará a mão na toca da serpente e não será mordida. Então o Éden era o plano do que vai ser a eternidade. Quando você quer saber o que há depois da morte para o salvo, estuda o Éden. É o jardim do Éden. Eu só não garanto se a gente vai ficar pelado ou de roupa. Eu não garanto essa parte, porque... E não vamos comer carne. E não vamos comer carne. Eu já tô parando já. Eu como assim, uma alfacezinha já para um tantão de carne, eu tô diminuindo. Eis que Deus, e assim aconteceu. Verso 31. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então a gente viu aqui a síntese da criação de Deus dos 6 dias. E o que é o capítulo 2? Tem gente que se confunde. Ué, mas Deus não acabou de criar o homem e a mulher? Como é que no capítulo 2 ele cria de novo? Teve um pastor que me ligou uma vez perguntando isso. E esse pastor me ligou perguntando na humildade mesmo dele. Ele falou, pastor Carlos, um obreiro meu está me perguntando, por que Deus criou Deus criou dois Adão? Porque tem no capítulo 1 Deus criando Adão, e tem no capítulo 2 Deus criando Adão. Mas por que repetiu? Aí eu expliquei, não, o capítulo 1 é a síntese. É o resumo da ópera. É o que aconteceu numa semana. E o capítulo 2 é a explicação detalhada de como foi, que ele dormiu, tirou a costela, entendeu? Então o capítulo 1 é o spoiler. É o Adão Santos e o Adão Silva. O capítulo 1 é o spoiler, e o capítulo 2 tem o plot twist.
Eu não sei se é assim a linguagem. Tá? Capítulo 2, verso 1. Eis, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que há neles. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus cansa. Descansa. Deus trabalha pra caramba, fala assim, nossa, guerra no Iraque, nossa, eu tô trabalhando demais, hein? Eu preciso tirar uma semaninha de folga. Deus não cansa. Se Deus não cansa, por que Deus precisou descansar no sábado? Porque a palavra descanso no hebraico simboliza observação ou apreciação. É tipo eu faço uma escultura e no final eu falo assim, nossa, a escultura ficou muito boa. Eu fico observando ela. Eu talvez nem cansei fisicamente, mas eu fico, sabe, apreciando e dizendo, ficou muito bom, ficou tão legal. Esse ato de apreciar é chamado de Shabat. Só que como ele não fez nada, ficou só apreciando, trouxemos nós, os seres humanos, para o lado do descanso. Mas Deus não precisa descansar, porque Deus não cansa. Eu não tenho um Deus que cansa, eu tenho um Deus incansável. Isso está no Salmo 121. Não dormitem nem se cansa o guarda de Israel. Se o guarda de Israel não se cansa, lá no Salmo 21, por que ele precisaria descansar de toda a obra que ele fez da sua mão? Mais uma vez, cristianismo popular. Teologia popular. Ah, Deus descansou. Não descansou, irmãos. Deus apreciou. Deus falou, nossa, ficou bom demais. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Nele ele apreciou. Por isso que o 7º dia é o dia santo. Agora vem a pergunta, mas então nós temos que guardar o sábado? A gente vai chegar nas leis lá para frente, um outro dia? Não precisa. Por quê? Porque o 7º dia da criação não significa o sábado da semana, depois da sexta-feira e antes do domingo. Porque a gente não sabe qual era o primeiro dia. Se a gente pensar que o primeiro dia é o domingo, tudo bem, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ok, mas e se não fosse assim? Se fosse, por exemplo, que o primeiro dia é o sábado, então o 7º é o domingo. Então a ordem cronológica não importa nesse caso. Importa que nós tenhamos um dia de apreciação das coisas do Senhor, que é o dia que a gente vai na igreja. E os cristãos do primeiro século, não é invenção nossa e nem da Igreja Católica. Os cristãos do primeiro século elegeram o domingo como o dia do Senhor. Tanto que você já vê no Novo Testamento, no livro de Atos, dizendo, estávamos nós reunidos no dia do Senhor. Aí você vai ver qual era o dia do Senhor, era o domingo. E por que eles começaram a se reunir no domingo? Porque os judeus se reuniam na sinagoga no sábado. E não tinha como eles pregar Cristo ressuscitado no sábado, porque ninguém ia vir ouvir, porque todos eles estavam na sinagoga no sábado. Então eles fizeram o culto no dia seguinte, para que os judeus fossem sábado na sinagoga e domingo eles vinham aqui. E aqui eles pregavam a palavra. Entenderam por que é o dia do Senhor no domingo? E aí o mundo se adaptou a isso, vocês sabem, a história é muito grande. Vamos lá, formação do homem. Esta é a gênese dos céus, essa aqui é a parte mais legal. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor os criou. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois não havia nenhuma erva no campo, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Você sabe quando foi a primeira chuva na terra? No dia do dilúvio. Até o dilúvio não havia chovido na terra. Ninguém nunca tinha visto cair água do céu. Por isso que Noé falava, vai cair água do céu. Todo mundo dizia, mas você é louco? Eu tenho 255 anos, nunca vi isso acontecer. Que eles viviam bastante, né? Eu tenho 800 anos, nunca vi isso acontecer. Não, mas vai cair. Mas de onde você tirou isso, Noé? Eu não sei, Deus me falou. Vai abrir as fontes do abismo e as águas vão vir do fundo. Tá louco, Noé? Isso nunca aconteceu. Por isso que as pessoas não criam em Noé. Então, nunca havia chovido ainda sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, ou seja, não tinha agricultura. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Foi assim que Deus fez, do pó da terra. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Ele criou um jardim. Por que ele criou? Só depois que ele fez o homem. A gente imagina que Deus fez a terra toda era o jardim do Éden, tipo a floresta amazônica. E aí Deus pegou daquele barro da floresta do Éden e fez Adão e disse para Adão, vai cultivar. Não, é o contrário. Tinham só plantas rasteiras, só tinha uma neblina, nunca tinha chovido. Deus pegou o barro daquela terra, fez o homem, soprou nele, ele virou um ser vivo. Aí o homem está vivo, agora Deus falou, vou fazer um negócio bem legal para você viver, vou fazer um jardim. Aí Deus criou o jardim e colocou Adão dentro do jardim. Então a ordem cronológica é essa.
terra sem plantas, barro e neblina. Deus cria o homem. Depois que ele cria o homem, ele faz um jardim no Éden. E aí coloca o homem dentro do jardim. Fez sentido para vocês? E aonde que é o jardim? Na direção do Oriente, e nele pôs o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista, boas para o alimento. Aonde? Lá no Éden. No jardim que ele tinha criado no Éden. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Um rio saía do Éden para criar... Tá vendo? O Éden é um ambiente grande. Hoje nós vamos chamar de Mesopotâmia. Esses dois rios são o rio Tigre e o rio Eufrates. É onde tem, por exemplo, o Iraque, o Kuwait, essa região lá. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde havia ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é o Gion, que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, que tem até hoje, e que corre para leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Eufrates tem até hoje, é a Mesopotâmia, não é? Meio, Potâmia, Potamos, rio. Meio de dois rios. Mesopotâmia, Mesopotamos. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Até falei esses dias atrás sobre isso. Que a palavra auxiliadora soa mal para nós, né? Auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de obra. Teu mestre de obra e teu... Auxiliar do servente. Auxiliar do servente, né? Mas a palavra auxiliar, na Bíblia, ela é traduzida como socorro. Eu prefiro falar que a mulher é o socorro do homem. Entendeu? A gente estava brincando com o Giovanni, né? A Cláudia foi o socorro pro Giovanni, né? Giovanni, desculpa usar teu testemunho, o Giovanni era vida torta. E a Cláudia, foi um socorro na vida. A Francine foi um socorro na minha vida. Não é? E a Camila seja um socorro na sua vida. Não é? Não seja um auxiliar, seja um socorro de fato. E então, Deus viu que o homem estava sozinho e quis socorrer o homem. E aí criou uma mulher idônea, né? Semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, todas as árvores do céu, trouxe-os a Adão para ver quais nomes ele lhes daria. Isso é domínio, tá? Se Adão dá nome aos animais, é porque Adão domina. Então, o domínio está sobre nós. Ah, mas hoje é Satanás tem o domínio. Claro, por quê? Porque o pecado original, Adão deu o domínio que ele tinha para o diabo. Então, hoje o diabo é o príncipe desse mundo. E ele pôde oferecer para Jesus na tentação do deserto todas as riquezas do mundo. E disse para Jesus, tudo isso eu te dou porque é meu. Foi-me dado. Foi dado por quem? Por Adão. Todo o domínio era de Adão. E ele perdeu. Eu quero ver quando você chegar no céu e encontrar Adão cruzando assim. Que cara que você vai fazer para ele, né? Você vai fazer assim... Por causa de Adão a gente trabalha. Meu Deus. Porque a maldição do homem, o trabalho, né? Foi a culpa do pecado do homem. Por causa de Adão. Não estou criar contenda. Não sei onde é que eu vou chegar. Não estou causando contenda aqui para a eternidade. Mas só deixa a dica. Se vocês têm que odiar alguém na eternidade, vocês já sabem quem que vocês vão odiar. Mas como assim? Ah, não, Adão, que tu fez isso? Encerrou todo mundo. É por isso que Deus vai mudar a nossa aparência e o nosso nome, para ninguém saber quem é Adão. Aí tu vai passar a eternidade inteira olhando todo mundo e pensando, será se esse é o Adão? Você vai pedir tu é o Adão? Ele vai falar, não sei, meu nome é Jarbas. Olha aqui nessa pedrinha, tá escrito Jarbas. Não sei. Aqui a CLT. Será que o Deus subiu? Não. Sim, acho que sim. Ah, pelo amor de Deus, né? Tomara. E o nome... A pergunta do Bruno. Será se Adão subiu? Eu acredito que Judas foi salvo. Foi o primeiro pecado. E um dia eu conto pra vocês. Já tive briga isso. Hã? Foi o primeiro pecado. Não, a mulher. Já vamos chegar lá, fica tranquilo. E o nome que ele desse... irmãos. E o nome que Adão desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Imagina o trabalho dele. Ele dava o nome pro boi, né? Ele via um bicho fofinho, ele falava assim, boi. Aí Deus falava, aí gostei, boi. Vaca. Aí Deus falava, podia ser boia, né? Mas vai ser vaca, tá bom, vaca. Aí Adão enchia o olho de lágrima. Porque o boi tinha uma vaca.
Mas ele não tinha ninguém. E eu tô falando sério. Aí ele falava assim, cachorro. Aí ele olhava assim, cachorra ou cadela. Daí ele falava assim, aí o olhinho de Adão encheu de lágrimas. E Deus começou a ver que Adão dava nome. Eu tô falando sério, irmãos, é exatamente isso. Deus começou a ver que o homem dava nome a todos os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então Deus falou, vou dar uma mulher para ele. Tanto que o nome mulher, na raiz hebraica, Deus chama tanto o homem quanto a mulher de Adão. Porque Adão, a palavra hebraica Adão, significa terreno. O que foi feito da terra. Tanto o homem quanto a mulher foram feitos da terra. Embora pegou a costela de Adão, mas foi feita da terra também. Então, são terrenos, tá? E aí tem Ish e Ishar. É como se fosse filho e filha, tá? Para separar o homem da mulher, no hebraico. Mas os dois são chamados de Adão, terreno, terráqueos, terrestres. Então Deus fez cair um sono pesado, sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tirando-lhe uma das costelas, fechou no lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada de Ishá, varoa, porque do varão Ish foi tirada, não é? E por isso o homem, aí Deus fala, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pergunta, Adão e Eva têm pai e mãe? Adão e Eva têm pai e mãe? Adão tem umbigo? Não tem. Não teve cordão umbilical. Adão não foi gerado numa placenta. Eva também não. Então por que Deus fala para Adão e Eva? Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, e os dois se unirão. Porque Deus estava dando a ordem para os filhos de Adão e Eva. Ou seja, ó, vocês vão ter o coito, vão coabitar, ela vai engravidar. Não vai doer muito, vai doer quase nada. Porque a reação do pecado de Eva foi multiplicar a dor no parto. Então ela teve parto antes do pecado original. Então ela teve muitos filhos. Mas era pecado? Claro que não. Era a ordem de Deus. Lembra de Gênesis 1:26? Crescei, sejam fecundos, cresçam, multipliquem-se e povoem a terra. Lá de Gênesis 1:26. Agora a gente está aqui em Gênesis 2 e Deus fala a mesma coisa. O homem deixa seu pai e sua mãe, une-se sua mulher, torna uma só carne. Então Deus falou para Adão e Eva, vocês vão ter esse momento, vocês vão engravidar, a mulher vai ter bebês e os bebês vão crescer e quando tiver idade já de autonomia, manda embora do Éden, do jardim, e eles vão povoando a terra, Isso ninguém pensa. E aí começam aquelas teorias da conspiração maluca, que tinha um outro povo que veio de Andrômeda, tem os Illuminatis, os reptilianos, os pleurianos, tem os nomes de alienígenas que vieram para a Terra. Não, é super tranquilo de entender. Irmão casava com irmã, primo com prima, tio com sobrinha, era assim. Porque era o início da raça, não tinha incesto. E até muito pouco tempo atrás, só se casava entre parentes. Abraão casou com uma meia-irmã, Isaac casou com uma prima, Jacó casou também. Eles iam buscar descendência na casa dos parentes. Então todos os hebreus, depois israelitas, depois se tornaram judeus, todos procuravam par para casar na própria descendência. Isso vem da onde? Do Éden. Isso é uma cultura que Deus colocou sobre eles, para que não se contaminassem com outros povos. Então quando as crianças iam crescendo, criavam idade de autonomia, esse aqui casa com essa aqui, já cria filhos, já pega as crianças e sai do jardim, vai povoar a terra. Essa era a ordem. E aí Deus reforça essa ordem dizendo, por isso o homem deixa pai e mãe, eu vou traduzir para o português do dia de hoje, por isso José deixa Adão e Eva, vamos supor que eles tiveram um filho chamado José, por isso José deixa Adão e Eva, une-se a sua mulher Maria e vão embora. Vão ter filhos, vão povoar a terra, porque a gente criou muitos animais, os animais vão dominar a terra. Vocês precisam cuidar disso aqui. A ordem, a obrigação de cuidar do jardim que eu pus no Éden é de Adão e Eva. Dos filhos é povoar a terra. E com certeza vocês nunca ouviram isso. Por quê? Porque a nossa mentalidade do cristianismo popular é que Deus fez o mundo na segunda, Deus fez em 6 dias, no sábado descansou, domingo ele olhou Adão triste, na segunda fez Eva para Adão, na terça Eva engravidou, fez Caim, na quarta fez Abel, na quinta Caim matou Abel, na sexta Caim foi para uma terra distante, já tinha mulher lá. E aí você pergunta, como é que tinha mulher lá? Você só criou Adão, Eva, Caim e Abel.
Porque a Bíblia só fala o nome desses 4 personagens, mas a Bíblia está nos mostrando que tinham muitas outras pessoas nascendo e casando e fazendo filhos, porque era a ordem de Deus. Crescei e multiplicai. E multiplicai é fazer múltiplos, ou seja, como era Adão, homem, e Eva, mulher, fazer múltiplos é fazer filhos e filhas. E esses filhos e filhas vão se multiplicando, fazendo outros filhos e outras filhas, e aí a raça humana foi nascendo. Então, o mistério da raça humana, do início da humanidade, é um mistério quantitativo. Múltiplos. Homens e mulheres geram homens e mulheres, tá bom? Agora imaginem que só tinha Adão e Eva. E criou Caim e Abel. Aí Caim mata Abel. Acabou a humanidade. Extinguimos a humanidade. Não tem mais ninguém. Não é? É tipo a história do Gênesis na visão homofetiva, né? Não era Adão e Eva, era Adão e Ivo. Daí os 2 morreram e a humanidade acabou. Fim. Só tem um capítulo no livro de Gênesis. Fim. Então, a verdade é que a matemática biológica é quantitativa. Eu preciso que vocês tenham filhos e se espalhem sobre a terra. Por isso, quando Caim matou Abel, Caim teve uma marca na testa e foi expulso para uma outra terra distante. E nessa terra ele encontrou mulheres e uma delas ele casou com ela. E criou um povo, que são os cainitas, que é uma descendência amaldiçoada. Mas quem são os cainitas? São seus parentes. Quantos anos tinha Caim quando matou Abel? Quem sabe? Ninguém sabe. Só que a gente acha que era um menino de 15 e de 16. Pode ser um homem de 420 anos contra um homem de 450. A gente não sabe. Mas a nossa imaginação vê quem? Os nossos filhos. A mãe, quando lê a Bíblia e lê Caim e Abel, e ela tem 2 meninos em casa, ela fala, olha, é o Enzo e o Lorenzo. De 15 e de 12. E eles são igualzinho Caim e Abel, vivem dando pedrada um no outro. Entendeu? Aí a imaginação gera o cristianismo popular. E o cristianismo popular interpreta a Bíblia da forma que quer. Então agora vocês já sabem como que a humanidade surgiu. Por uma ordem de Deus, crescer e multiplicar. E por hoje é só, pessoal. No próximo estudo, vamos falar sobre a queda, a serpente. A serpente era uma cobra? A serpente era o quê? A serpente era um demônio ou a serpente era um animal que o demônio possuiu? Vocês sabem o que os judeus falam sobre a serpente? Uma cobra que o demônio possuiu. Pode ser uma cobra. Sabe o que os judeus... Mas daí a consequência do pecado foi ela rastejar pelo ventre. Então a serpente tinha patas. Tá? Sabe que os judeus... Tipo um lagarto, um dragão de Komodo, um outro réptil que não está mais entre nós, né? Sabe o que os judeus dizem? Que a Bíblia fala pra gente não acreditar em fábulas judaicas. Tá? Paulo já falou isso. Mas os judeus dizem que Satanás, quando desceu pro Éden, ele não conseguia enganar a mulher porque a mulher era pura, não tinha maldade. Como é que ele ia entrar na mente dela? Aí eles dizem que Satanás tirou a camiseta e jogou a camiseta suada dele no rio que Eva bebia água. E isso contaminou Eva com o suor de Satanás. Isso é uma lenda judaica, que foi a forma que o diabo entrou na mente de Eva. Para mim não faz sentido, mas o que é interessante é. Na próxima semana. Vocês não usavam roupa? Que camiseta é essa? O diabo. Sim, mas... Claro, não faz sentido. Ele era um espírito, né? Não teria camiseta. E era uma camiseta do Corinthians. Não, brincadeira. Tu é corintiano? Tu é da Chape, né? Não, da Argentina. Gente, eu tô torcendo pra gente. E no último projeto... Tá, o que acontece, ó? No último projeto, a gente não fez aqui no hotel porque o hotel pegou fogo. Teve uma tragédia, mas graças a Deus tá tudo bem. Um quarto lá pegou fogo. A gente fez lá na casa do Giovanni. Foi muito obrigado, Giovanni e Cláudio, por abrir. Gostaram de fazer lá na empresa do Giovanni? Querem de novo lá? Sim. Chazinho, cafezinho expresso, não sei o quê. Né? Isso que a Cláudia nem adulou muito a gente, que ela podia adular mais, hein? Que ela tem potencial. Ia ser hoje. Ia ser hoje, mas a gente resolveu. Veio preparado. O Tito veio preparado. Mas enfim. Matava lá a picanha, tudo pra nós assim. Pô, ninguém falou. E aí o que acontece? A gente tinha falado no último projeto que nós gravamos aqui que nós não sabíamos qual seria o resultado do jogo do Brasil, mas quem assistisse saberia. Vocês têm que ler os comentários no YouTube. Todo mundo, você estava certo, pastor, o Brasil perdeu para a Noruega. Desculpa, eu sou profeta. Eu falei que era 2-1, eu sou profeta. Desculpa. Fala porque a Argentina vai perder. Mas agora eu estou torcendo para a Argentina.
Não, para ganhar. Eu estou torcendo publicamente para a Argentina ganhar. Porque é um país da América do Sul, gente. Vocês não são europeus. Não, mas tá comprado. Não, tá fácil. Tem a minha fé e a FIFA inteira a favor da Argentina. Tá fácil deles ganhar, não é? E vocês estão torcendo para quem ganhar? Argentina? Inglaterra? Vai ser difícil a Inglaterra ganhar. O Matheus falou que vai ser Inglaterra e Argentina. Quem ganhar fica com Falkland, as Malvinas. Tem até hoje as Malvinas lá. Enfim, não sei, mas vamos ver. Quem tá aí assistindo esse vídeo... Ah, não, esse vídeo agora, como a gente não gravou de semana passada, vai amanhã pro ar. Então, o jogo é amanhã, que horas? 4. Quem tá assistindo esse vídeo já sabe quem ganhou. Agora, Então eu vou jogar... O professor fez a profecia, dá pra até postar um dinheirinho, né? Dá pra até postar um dinheirinho agora. Dá pra fazer um bolão santo aqui, hein? Ó, quem vai assistir esse vídeo amanhã às 9 da noite já sabe quem ganhou. Eu digo que a Argentina ganhou nos pênaltis. Olha só. Rapaz, se a Argentina ganhar amanhã nos pênaltis, eu vou começar a fazer umas profecias maiores. Vou começar a profetizar o número de telecena. Não, telecena? Vou colocar o dízimo nessa aí pra dar Ó, o Bruno quer apostar 10% do salário dele. Vamos orar. Gente, gostaram do formato a gente estudar sistematicamente o livro de Gênesis? É gostoso? Tira dúvidas ou alinha o pensamento de vocês? Vocês acham interessante? Sério mesmo, tô falando, não precisa me agradar. Não é? Tá gostando? Porque que acontece? A gente perde muito dessa simplicidade do estudo sistemático, da leitura exegética que a gente chama na teologia, para formação de sermão, sabe, exposições e temas. E a gente acaba perdendo a simplicidade, que é o que a igreja sempre fez, que é abrir a Bíblia e entender com precisão, rigor teológico. E não entender de qualquer jeito. E aí eu quero que vocês comentem, tipo assim, poxa, eu não pensava assim, eu pensava de outro jeito. Eu aprendi diferente, eu achei que era de outro jeito, pra gente poder ir comparando e alinhando o pensamento. E se eu falar uma coisa que na cabeça de vocês não entrar, você fala, não, isso não é verdade, não é possível. Batam o pé e digam, não, me explica esse negócio aí, eu nunca acreditei nisso. Tá? Façam isso, vai ser bem divertido, vai ser muito legal. Vamos lá, fique de pé. Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje, obrigado porque o Senhor tem nos permitido reunir nas terças-feiras aqui no Hotel Desbravador em Chapecó para estudar a Tua Palavra. E a minha é uma alegria muito grande, Senhor, porque eu amo ensinar a Palavra de Deus. É a minha vocação, é leve para mim. Obrigado, Deus, por isso. Senhor, guarda-nos na Tua Palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que ela seja fonte de pesquisa de cada um de nós, que nós não erremos na vida por pesquisar primeiro nas Escrituras. Ajuda-nos a compreender os mistérios da Palavra. Esse livro de Gênesis tem muita coisa pela frente, tem gigante, tem dilúvio, tem raça humana. Ajuda-nos, Senhor, a entender tudo que vai vir pelas próximas lições, para que a gente possa crescer em sabedoria e conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso.